Boa noite a todos. Hoje é dia 12 de outubro de 2020. Essa é a página do Centro Espírita Pioneiro da Luz de Piratuba. Convido a todas as pessoas que estão em contato conosco, que comungam deste momento, para que façamos uma oração para sermos iluminados nos trabalhos que iremos realizar essa noite. Jesus, Divino Mestre, bons mentores que nos auxiliam e nos inspiram, solicitamos de vós a proteção e a sagrada orientação para o bem que desejamos seguir, compreender e praticar. Que os bons espíritos, os bons mentores estejam conosco, nos orientando e nos auxiliando na compreensão, para que possamos agregar em nós as valiosas lições que a doutrina espírita consegue nos trazer através da sua codificação, vertida pelos espíritos da codificação junto com o Espírito da Verdade, por solicitação do nosso Mestre Jesus. Que possamos estar alertas e atentos, compreensivos e pacíficos. Que assim seja. Para a noite de hoje, escolhemos do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, no título da Emancipação da Alma, questão 400 e seguintes, as lições sobre o sono e os sonhos para o espírito. Durante a permanência no corpo físico, a alma sofre, desejando constantemente chegar ao fim sua provação. O medo da morte serve para que, em estado de consciência física, o encarnado manifeste um instinto de conservação que lhe infunde desejo de continuar vivo no corpo. Quando estamos encarnados, psiquicamente, a nossa alma sabe que está passando por um período de provação, está passando por um período de convalescença, está num período de aprendizado matriculado na escola da matéria. Todos nós, espíritos em processo evolutivo, vamos desejar que esse período chegue a termo, que ele chegue ao fim. Quando então, libertos do corpo físico, vamos viver a realidade espiritual. O medo da morte se manifesta no corpo físico, naqueles que estão encarnados, de modo que nós façamos todos os esforços para que continuemos habitando o corpo que agora nos pertence. Porque estando na matéria, vivenciando no corpo os dramas da vida e as dificuldades da encarnação, que nós vamos evoluir, que nós vamos nos colocar de modo a manifestarmos em nós as lições do processo evolutivo que são necessárias para a nossa sublimação, para a sublimação dos nossos sentimentos, das nossas emoções, das nossas condutas. É muito importante que o tempo que estamos no corpo seja bem aproveitado e que esse tempo se estenda dentro daquilo que é o nosso planejamento espiritual, o nosso planejamento encarnatório, ou dentro das vontades que o plano espiritual superior e Deus possam ter a respeito desse nosso processo. Então, apesar da alma desejar a libertação, quando está em processo de consciência no corpo físico, quando estamos acordados no nosso corpo físico, sempre vamos manifestar o instinto de conservação. Ocorre, porém, também, que durante o sono físico aconteça uma frouxidão dos laços que mantém preso a alma ao corpo. Ocasião em que o espírito se utiliza para vivenciar uma maior liberdade e uma ampliação dos seus sentidos, quando então espraia-se onde desejar. Todas as noites, quando o nosso corpo repousa, quando o corpo físico repousa, através do sono,
esse fenômeno ele é necessário para o corpo físico, porque o espírito ele jamais repousa, o espírito jamais descansa. O espírito tem outras situações, outras vivências, outros desejos. Então o corpo ele precisa se refazer, ele precisa desse descanso para se refazer. Mas a alma, o nosso espírito encarnado, não precisa disso. Quando nós dormimos à noite, todos esses laços que prendem a nossa alma ao corpo físico, eles sofrem um processo de frouxidão. As amarras do corpo são diminuídas no seu processo. E a nossa alma, ela viaja pelo espaço. A nossa alma busca aquilo que são os nossos desejos mais profundos. A nossa alma vaga pelas noites aonde quer que ela deseje se manifestar. Então, nesse momento, ocorre uma amplidão, ocorre uma amplificação dos nossos sentimentos, das nossas condições psíquicas, e nós conseguimos entender, nós conseguimos compreender, nós conseguimos viajar para regiões do planeta ou fora dele, aonde a nossa alma deseja se encontrar durante esse processo. Quando o corpo dorme, o espírito faz aquilo que realmente deseja, indo a lugares, encontrando pessoas e fazendo coisas que estão de acordo com sua natureza e grau de evolução. Então, quando o corpo dorme, o espírito pode fazer aquilo que ele deseja. Então, muitos, durante a noite, vão revisar as coisas que fizeram durante o dia. Muitos vão planejar o dia de amanhã nas coisas materiais. Muitos vão se encontrar com pessoas que são queridas. De acordo com a natureza e o grau de evolução de cada indivíduo, são as coisas e as situações que o espírito se encontra durante a noite. Esse período do sono e do sonho, né? E depois vamos falar do que seria o sonho, né? Esse período do sono do corpo físico, ele pode ser qualificado, ele pode ser medido. A qualidade dessa liberdade pode ser avaliada pelos nossos sonhos, caso sejam bons ou perturbadores. Então, os sonhos, eles são as lembranças, eles são as reminiscências de onde nós estivemos e o que nós fizemos e com quem estivemos durante a noite, quando o nosso corpo físico descansa. Quando nós habilitamos o nosso corpo novamente e o nosso corpo entra em estado de vigília, como estamos agora, nós conseguimos acessar algumas dessas lembranças e nós vamos tê-las como se fossem sonhos, né? E às vezes esses sonhos são bons ou às vezes eles são perturbadores. Então nós podemos medir a qualidade da nossa liberdade noturna durante o sono pelas lembranças que trazemos de lá na forma de sonhos. Quando lembramos então de um sonho extravagante, horrível ou perturbador, não nos enganemos. Trata-se sim de uma recordação dos encontros ou dos lugares daquela natureza que frequentamos durante o sono de repouso do nosso corpo e das coisas que lá presenciamos. Então, se nós durante o dia nutrimos em nós sentimentos mesquinhos, nutrimos em nós desejos escusos, à noite, quando o nosso corpo descansa e os laços do corpo frouxam-se para o espírito vai buscar aquilo que ele gosta. Então ele vai buscar lugares que podemos considerar como perturbadores, vai vivenciar situações extravagantes, vai ver coisas que são desagradáveis, que podem ser classificadas como horríveis, e quando nós voltamos, nós vamos trazer essas lembranças que estão atreladas a esses lugares que nós frequentamos durante a noite. E vamos lembrar das coisas e das relações que mantivemos com aquelas entidades que estão no plano espiritual e que lá nós encontramos. Porém, quando lembramos de um sonho agradável, feliz, realizador e amigável, não tenhamos dúvidas. São as lembranças que retemos da nossa incursão junto às esferas superiores. Quando então aceitamos o convite dos nossos mentores para utilizarmos sabiamente o tempo da noite. Então, às vezes temos sonhos perturbadores, mas às vezes temos sonhos muito bons, muito agradáveis.
tenhamos então certeza de que nessa noite nós aceitamos os convites que os nossos mentores espirituais fizeram e nós utilizamos muito bem o tempo naquela noite. Então, quando o nosso corpo dorme e a nossa alma começa a se libertar, nós vamos receber dois tipos de convites. Ou aqueles convites perturbadores feitos através dos nossos desejos em buscar aquelas esferas perturbadas, ou quando nós aceitamos o convite dos nossos mentores para aí sim buscarmos lugares superiores, felizes, amigáveis, para realizarmos coisas do bem, para nos instruirmos e para aproveitar o tempo, que o tempo da noite também é um tempo importante para nós. Precisamos ter certeza disso. Enquanto o corpo descansa, o nosso espírito também pode produzir coisas boas na realidade espiritual ou se locupletar em situações de baixo teor vibratório e em locais e com pessoas que vivem energias perturbadoras. Espíritos que aproveitam o momento do sono para elevarem-se sentem menos a perturbação causada pela morte do corpo físico. Quando Kardec pergunta para os mentores espirituais da codificação, eles respondem, eles trazem essa revelação para nós. Indivíduos que se prepararam durante a vida para produzirem e para aprenderem, para se colocarem em situações nobilitantes durante o sono, quando chega então o fim, quando chega o término da vida encarnada, esses espíritos sofrem menos perturbação causada pela morte, causada pela separação do corpo físico. Dizem os luminares que a qualidade dos nossos sonhos está relacionada diretamente com a situação que enfrentamos ao desencarnar. Então, aqueles indivíduos que geralmente vivenciam sonhos perturbadores, podemos concluir daí que eles buscam, que eles visitam, que eles desejam estar naquelas esferas inferiores, desejam estar naquelas situações de perturbação, gostam daquelas situações de beligerância, de sensualismo, de drogadição, de situações desagradáveis, se sentem felizes e se sentem em ritmo, em sintonia com essas situações. Então os luminares nos advertem que se nós temos sonhos perturbadores é porque estamos indo para lugares perturbados durante o sono físico. E trazemos de lá essas recordações. E aqueles que têm sonhos mais tranquilizantes, mais adequados, mais próximos da realidade espiritual do bem, são aqueles que, quando desencarnam, sentem menos essas perturbações e que, durante a vida, se prepararam para aproveitarem o tempo da noite. Eu não lembro agora onde que isso está dentro da codificação, mas o dia de 24 horas, na forma como ele está dividido, nós podemos caracterizar nele 3 períodos de 8 horas. 8 horas são necessárias para o descanso do corpo físico, quando o nosso espírito está liberto na realidade espiritual, mas ainda ligado ao corpo, né? 8 horas de trabalho, onde nós vamos produzir e vamos nos colocar em situações de trabalho e de enfrentamento e de confrontamento dentro das sociedades, dentro dos grupos, aos colegas de trabalho, e produzindo para as riquezas do mundo, produzindo para o bem da sociedade e da humanidade. E nós vamos ter 8 horas restantes, que são aquelas que nós vamos usar para cuidar do nosso corpo, realizar alimentação, convivermos e estudarmos. Se nós colocarmos nessa perspectiva 8 horas de sono, 8 horas de trabalho e 8 horas divididas entre o convívio, o cuidado com o corpo, o estudo e a convivência, nós com certeza vamos ter uma vida e uma agenda muito equilibrada. Quando nós estamos trabalhando demais, dormindo demais ou vivendo uma vida de relação muito perturbada, nós estamos perdendo em algum momento, algum ponto das 8 horas que nós temos para realizar aquelas coisas que são necessárias naquele período. Se mantivermos uma agenda dentro desses limites,
nós sempre vamos encontrar tempo para tudo, para as pessoas, para o trabalho, para o descanso, para o estudo, para os cuidados do corpo, para a alimentação, para a meditação. Sempre vamos ter tempo para tudo, se observarmos essa orientação do plano espiritual em relação ao dia de 24 horas. Atendendo aos chamados dos mentores, que nos são superiores, conversaremos, seremos instruídos, viajaremos, trabalharemos e encontraremos criaturas queridas do nosso coração. Então, aquelas 8 horas que o corpo físico dorme, mas que o nosso espírito está liberto, nós podemos atender ao chamado dos nossos mentores, que são espíritos às vezes superiores, evolutivamente falando a nós. Nós vamos poder encontrar pessoas, nós vamos poder nos instruir, nós vamos poder realizar viagens, nós vamos poder trabalhar dentro da realidade espiritual. Fazendo isso, nós vamos beber em doutrinas de caridade, equilíbrio, paz e harmonia nos círculos do Mestre Jesus. Se aceitarmos os convites dos mentores, os convites do bem, nós vamos nos aproximar e vamos aprender e vamos trabalhar nos círculos que Jesus prepara para os trabalhadores. Ele próprio citou diversas palavras, parábolas, aonde ele falava dos trabalhadores da vinha. Seremos nós os trabalhadores da vinha, mesmo estando encarnados, mas já vivenciando de forma produtiva a realidade espiritual. Todavia, se aderirmos às correntes da maioria, que vibram em perturbações, alucinações e ilusões, desejaremos incertezas e as volúpias materiais, junto às psicosferas inferiores, em velhas afeições, buscando gozos ainda mais baixos e bebendo em doutrinas funestas e ignóbeis, que ancoram o nosso coração cada vez mais fundo no erro e no equívoco. Então, se nós não prestarmos atenção nessas orientações dos espíritos a respeito do nosso sono e dos nossos sonhos, quando o nosso corpo dorme, o nosso espírito vai vagar e vai seguir a corrente da grande maioria das pessoas, perturbadas, alucinadas, iludidas, buscando incertezas da matéria que não se sustentam a longo prazo, em detrimento das certezas que nós temos em relação ao espírito, às coisas do espírito e do bem. Nós vamos desejar, nós vamos querer ficar na matéria, vivenciando as coisas da matéria, sejam elas quais forem, seja a luxúria, o sexo, a comida, sejam as drogas, sejam os grupos de perturbação. Nós vamos nos aliar a isso. Nós vamos somar, vamos vivenciar, vamos desejar psicosferas inferiores. E nós vamos encontrar ali amigos e inimigos do passado, aonde nós vamos nos degladiar ou então somar com eles em gozos que nós já vivenciamos e que deveríamos ter abandonado por serem coisas ilusórias. E nós vamos nos doutrinar. Não na doutrina do Cristo. Nós vamos nos doutrinar nas coisas da matéria, nas coisas do dinheiro, nas coisas da guerra, nas coisas da dicotomia. Nós vamos nos afastar socialmente de pessoas, de situações. Nós vamos praticar atos contra os nossos irmãos. Nós vamos beber em doutrinas funestas e ignóbeis. E o nosso espírito, o nosso coração, desejando, vivenciando essas coisas enganosas da matéria, nós vamos cada vez mais fundo no erro e no equívoco. O Cristo veio dizer que Ele era o caminho. O Cristo veio nos alertar a respeito da realidade espiritual. Ele a vivenciou e Ele a demonstrou em todos os aspectos. Então, devemos prestar atenção e não aderir a essas correntes onde a grande maioria das pessoas ainda navega. O sono físico serve para reparar as forças do corpo e proporcionar à alma encarnada um breve período de convívio noturno com o mundo dos espíritos. Deus assim fez para que pudéssemos retemperar nossas forças junto aos amigos do espaço, em convívio de paz e instrução permanente, reafirmando nosso propósito no bem. Então, apesar de estarmos encarnados, existem momentos em que podemos deixar a matéria e encontrar amigos do espaço, conviver com esses amigos do espaço, reabastecer em nós ali
o convívio da paz e receber as instruções, receber os alertas, reafirmar o nosso propósito no bem. E isso é uma proposta divina. O corpo descansa, mas o espírito pode sair momentaneamente das grades que o prendem e encontrar a realidade espiritual e trazer de lá as instruções e as energias que precisa para vivenciar novamente o dia do encarnado. Nosso espírito jamais repousa, alimentando-se das energias encontradas na realidade espiritual. A energia do espírito não é a energia da matéria. A energia da matéria serve para a manutenção do corpo físico. Mas o nosso espírito precisa de energias do espírito, energias para o espírito. E essas energias estão na realidade espiritual. Essas energias estão para nós nas fontes divinas. Jesus disse que ele era a fonte que mataria toda a sede, que nos deixaria plenos. Essa é a fonte que o espírito deve buscar. O espírito precisa buscar as fontes do espírito e se alimentar dessas energias. E essas energias, quando nós as buscamos, elas vão se manifestar durante o nosso período de vigília e vão nos deixar mais propensos a escolhas melhores, a atitudes mais assertivas, a relações mais corretas com a realidade material, que também nós, por enquanto, ainda desfrutamos. Os sonhos são fragmentos de lembranças que trazemos de nossas incursões noturnas quando acordamos. Então, as nossas incursões noturnas, as nossas viagens noturnas, os nossos passeios noturnos, eles vão nos levar a coisas e a situações. Isso vai ficar gravado em nós e quando nós voltamos, quando nós acordamos, nós trazemos essas lembranças. Os sonhos são isso. Assim, já que nós vamos para a realidade espiritual e de lá trazemos impressões na forma de sonhos e podemos nos alimentar de energias que lá encontramos, assim é necessária uma preparação para as nossas noites de sono e sonhos. Nós precisamos nos preparar todas as noites na hora de dormir, na hora de abandonarmos o nosso corpo à cama e permitirmos a manifestação do nosso espírito nas esferas espirituais. Nós precisamos nos preparar para isso. Primeiro precisamos ter noção, precisamos ter consciência que isso acontece. Essa noção e essa consciência talvez estejamos tendo agora. Agora estamos abrindo para nós uma nova compreensão a respeito do sono e dos sonhos. Já que é assim, precisamos nos preparar. Nós não podemos enfrentar essa realidade ignorando aquilo que nós vamos encontrar, ignorando as situações que vamos encontrar, ignorando que isso depende da nossa força de vontade e do nosso livre-arbítrio para que seja uma experiência boa. Para isso devemos nos preparar. Como que faremos? Devemos evitar situações de desequilíbrio antes de dormir, preferindo uma leitura edificante seguida de orações. Se vamos deixar o nosso corpo e entrar na realidade espiritual, vamos buscar ajuda espiritual para isso. Vamos fazer as nossas orações. E nós já fizemos uma palestra aqui a respeito das orações, precisamos talvez revisitá-la. As orações são ferramentas muito poderosas que nós não fomos educados na sua importância e também não fomos educados na forma correta de sua utilização, mas as orações são poderosíssimas. Nós podemos atrair coisas boas, nós podemos nos manifestar através em consonância com as leis morais e as leis divinas. Precisamos dar a devida importância às orações e precisamos fazê-la corretamente. Devemos evitar situações de desequilíbrio, preferindo leitura edificante, bons livros, sejam quais forem, desde que eles nos elevem o espírito e nos fortifiquem para a jornada noturna. Todos nós temos a televisão dentro da nossa casa. E quando nós assistimos filmes carregados de energia negativa, com mensagens desagradáveis, elas vão criar em nós uma psicosfera, em nós e no nosso ambiente, vão criar uma psicosfera muito ruim.
e vão atrair companhias desequilibradas à cabeceira da nossa cama. Então, se for para assistir alguma coisa na televisão, buscar coisas boas, assistir coisas boas, evitar noticiários degradantes, evitar programas degradantes, evitar situações que alterem o nosso equilíbrio hormonal, aonde nós vamos manifestar uma raiva, um sentimento desagradável, uma coisa ruim, que venha criar para nós uma psicosfera ruim, atraindo para nós companheiros espirituais desequilibrados que vão ficar nos aguardando na cabeceira da nossa cama, manifestando sua energia de equilíbrio que nos virem flamejando na realidade espiritual. E também, ao longo da nossa vida, devemos fazer estudos sérios sobre a realidade espiritual. Estudos sérios sobre a realidade espiritual criam em nós posturas mais assertivas, que facultam elementos melhores de escolha diante dos cenários da vida, atraindo espíritos de escol que se converterão em guias seguros para as nossas aventuras noturnas em sua companhia. Então, se nós estudarmos essa realidade, se nós procurarmos aprender a respeito das nossas liberdades noturnas, se nós procurássemos aprender a ter posturas mais assertivas, escolhas melhores diante dos cenários da vida, comportamentos melhores diante do cenário da vida, convivências melhores com os nossos irmãos de caminhada, isso tudo vai criando em nós uma psicosfera mais harmônica, mais pacificada, uma psicosfera mais voltada para as coisas do espírito que estão nos fazendo falta. Se nós agirmos dessa forma, existem muitos espíritos trabalhadores do Cristo, espíritos familiares, guias espirituais que se interessam verdadeiramente pela nossa felicidade, pela nossa elevação moral. Esses espíritos vão conseguir nos acessar, vão conseguir chegar perto de nós, vão conseguir, trazendo a sua psicosfera de paz e de elevação, nos colocar também nessas condições. E aí, assim, quando nós sairmos à noite para as nossas aventuras noturnas, nós vamos ter guias seguros. E quando voltarmos para o nosso corpo no raiar do sol do dia, nós vamos ter elementos para fazer escolhas melhores, escolhas mais assertivas, que vão propiciar para nós cenários de vida mais atraentes. E isso vai firmar em nós um círculo virtuoso. Escolhas mais assertivas de dia, condições mais assertivas à noite, energias refeitas durante a noite para travar as batalhas durante o dia, sempre através do auxílio dos bons mentores, e nós vamos nos colocando mais assertivamente nos dois lados da vida, vivenciando melhor a realidade da matéria e vivenciando melhor e antecipadamente a realidade espiritual. Uma postura cristã em todos os aspectos da vida de relação, onde se tenta viver pela ótica dos espíritos, do espírito imortal, capacita as criaturas a se comprometerem com mais responsabilidade diante da vida material e também pela porção noturna da vida. Quando experimentamos por algumas horas o estado que vivenciaremos após a nossa desencarnação, mas daí sem o corpo físico. Nos alertam também os espíritos da codificação que esse tempo que ficamos dormindo, o tempo que o nosso corpo físico fica dormindo, o nosso espírito vivencia, já consegue vivenciar alguns estados que vamos vivenciar definitivamente quando desencarnarmos. As realidades que buscamos, os trabalhos que realizamos, a elevação que propiciamos ao nosso espírito durante a noite, já pode colocar para nós algum vislumbre do que vivenciaremos quando desencarnarmos. Os espíritos nos alertam dizendo que os sonhos podem nos dar hoje a medida do nosso processo evolutivo. Nós já podemos vivenciar hoje situações melhores, podemos nos responsabilizar para ela, eles nos alertam isso,
nós vamos nos comprometer com mais responsabilidade diante da matéria e também com mais responsabilidade durante a nossa vilegiatura noturna. Precisamos colocar isso numa perspectiva, meditarmos sobre isso, buscarmos elementos espirituais, buscarmos instrutores espirituais que possam nos aclarear mais essa situação, tendo sempre em vista que todos nós somos cristãos. E o cristão é aquele que observa o Cristo, que ouve o Cristo, que ouve Jesus e procura viver de acordo com as suas orientações. Então nós precisamos ter uma postura cristã. Mesmo que seja difícil, mesmo que eventualmente nós descarrilemos nos trilhos que elegemos para a nossa evolução, não tem problema. Façamos a correção desse nosso rumo e lembremos que ser cristão é sim lutar todos os dias, é sim muitas vezes perecer pelas coisas do coração e pelas coisas do espírito, é muitas vezes se ver vencido em batalhas, mas não deixar de ser cristão. E se nós utilizarmos esse pensamento durante o dia, na nossa vida de relação, no nosso ambiente de trabalho, na nossa convivência familiar, na nossa relação com as coisas materiais, nós vamos começar a perceber as luzes que existem por trás desses aprendizados. Que se nós estivermos focados somente nas coisas da matéria, nós não vamos conseguir ver. E podemos ir aferindo por nós mesmos as realidades que estamos vivenciando à noite e verificando que talvez ali tenhamos alertas muito confiáveis de que talvez estejamos praticando movimentos espirituais equivocados enquanto estamos vivendo a nossa vilegiatura no corpo e não estamos cuidando devidamente das nossas noites. Quando o nosso corpo dorme, o nosso espírito pode fazer aquilo que ele deseja em termos de intimidade. Se nós pensarmos assim, nós vamos ter vidas mais assertivas e vamos antecipar bons momentos na realidade espiritual quando abandonarmos o nosso corpo físico. Eu sei que esse assunto ele é muito denso, ele é muito complexo. Nós conseguimos colocar alguns respingos de luz e conseguimos talvez argumentar de forma a ampliar o nosso entendimento a respeito desse assunto e o quanto precisamos nos preparar e nos melhorarmos para conseguirmos vivenciar essa realidade de forma mais assertiva e de forma mais responsável, contando com a realidade espiritual que sempre nos auxilia nessa demanda. Gostaria de encerrar os trabalhos de hoje com uma oração. Elevemos todos o nosso pensamento, vamos agradecer a Jesus e aos seus enviados que nos acompanham e nos intuem, que as lições que nós recebemos hoje através da codificação da doutrina espírita possam trazer para nós alguma luz e algum entendimento sobre esse assunto que precisamos ainda muito compreender, a despeito de outros assuntos que também precisamos estudar. Que hoje, então, façamos a nossa preparação, uma preparação melhor para o descanso do nosso corpo físico e um desejo de buscar sinceramente a realidade espiritual através da orientação dos bons espíritos, nos afastando desde já das ilusões e das perturbações que tanto acompanham os espíritos que estão matriculados no educandário do planeta Terra. Que Jesus nos inspire sempre, que seus mentores estejam sempre conosco, nos orientando e nos auxiliando. Que assim seja. Quero agradecer a todos que nos acompanharam. Uma boa noite a vocês e muito obrigado.